Sérgio Bernardo apresentando o vídeo Implementação do protótipo evolutivo. Vamos aos detalhes. Então, os tópicos deste vídeo são os seguintes. Nos situarmos na evolução do semestre, né? O plano de ensino do SIGA, o protótipo evolutivo, propriamente dito, como ele vai ser abordado em sua implementação, a questão de frameworks diferenciados por equipe, a avaliação processual e os benefícios da avaliação processual. Então, a evolução no semestre com esta figura já conhecida, mas agora destacando a parte da implementação do protótipo evolutivo com demonstrações sucessivas, versões sucessivas, né, sendo demonstradas em suas funcionalidades com a documentação correspondente baseada num template, com avaliação processual, avaliação mediadora e autoavaliações. As autoavaliações que começaram na preparação, elas continuam mostrando dificuldades supostamente decrescentes até o final do semestre, mas que no final do semestre vai ter o destaque da implementação, tá bom? Aqui nós temos a visão do plano de ensino do SIGA, com as 20 semanas, e destacando que o plano do SIGA, ele mostra as atividades presenciais. Então, nós temos aqui as 20 semanas, né, de 1 a 20, e aqui as atividades presenciais que tem suas datas limite, né? Então, depois nós vamos apresentar as datas limites para a turma da manhã e para a turma da noite, que são datas diferenciadas. Aqui é uma visão geral que vale tanto para a turma da manhã como para a turma da noite. Então, temos aqui esses 3 objetivos, recapitulando um pouco coisas da ementa dos objetivos, modelos de representação para contexto e análise, com destaque para os fundamentos, conhecer e aplicar padrões ao projeto de software, temos isso orientado no template, implementar protótipo evolutivo com documentação, apresentando as funcionalidades, né, no protótipo evolutivo. Então, a primeira semana é de apresentação da disciplina. A última semana é de avaliações finais do semestre, do protótipo e da documentação. Mas, após a apresentação da disciplina no início do semestre, nós temos na semana 2 esclarecimentos de dúvidas do canal e tópicos adicionais. Para a semana 2, a gente supõe que todos já tenham visto os vídeos, né? Os vídeos que na sala de aula invertida eles substituem a aula expositiva para que
a aula presencial seja mais interativa, né? Então, a segunda semana é de esclarecimentos, inclusive sobre a sequência aqui, em relação ao ambiente de desenvolvimento, porque vejam que até um certo ponto do semestre é preciso que cada equipe estabeleça o seu ambiente de desenvolvimento para poder efetivamente implementar o protótipo evolutivo com as tecnologias diferenciadas por equipe, conforme a escolha de cada equipe, tá bom? Então, em estabelecendo um ambiente de desenvolvimento, nós começamos com exemplos do professor que se refere a um protótipo em 3 camadas. Existe uma seção no canal que explica todas as fases, né? Do exemplo do professor, que é um protótipo em 3 camadas, apresentando Angular, Node e MongoDB. Então, temos 2 semanas de aulas presenciais dedicadas a tirar dúvidas sobre a assimilação desses exemplos do professor, iniciando as 3 camadas, lembrando que normalmente vocês vêm de semestres anteriores onde aprenderam e praticaram front-end separadamente, back-end separadamente, por exemplo, aulas de Java, e banco de dados em disciplina separada. Aqui em S3 nós juntamos as 3 camadas e de certa forma é interessante e até surpreendente as dificuldades que se apresentam quando a gente vai integrar as 3 camadas. Existem certas dificuldades para integrar as ferramentas das 3 camadas, ok? Então, é a prática que vai superar esse desafio. E nós partimos dos exemplos do professor que passam uma orientação passo a passo com os vídeos, né? Do protótipo em 3 camadas, para que vocês possam não só entender os vídeos, mas baixar o material, instalar o software de exemplo e executar. Então, a assimilação dos exemplos do professor se dá pela instalação e pela funcionalidade dos exemplos na máquina de cada aluno, tá? Não é só uma abordagem teórica, porque esses exemplos fazem parte do ambiente de desenvolvimento. Em seguida, a assimilação dos exemplos do professor, nós temos a definição das tecnologias de cada equipe, tá? Dedicamos 3 semanas para essa definição das escolhas que cada equipe faz para as tecnologias de front-end, back-end e banco de dados, para só então começar o protótipo propriamente dito. O ambiente de desenvolvimento ele é concluído com o login funcionando em cada projeto integrador, né, que é diferenciado por equipe, já com as tecnologias da equipe,
com o login funcionando em 3 camadas, de modo similar ao exemplo do professor. Tá? Então, o ambiente de desenvolvimento é concluído com o login funcionando, lembrando aquela orientação dada anteriormente, de que o protótipo evolutivo deve começar com um embrião em que um login padrão esteja funcionando, tá? Porque existe um embrião de protótipo evolutivo que é reutilizado a cada projeto novo. E então o login não precisa ser inventado a cada projeto novo. Ele já pode ser um padrão da equipe dentro daquele conceito de cada equipe ter o seu perfil de atuação. Então a equipe dentro desse perfil, que pode ser definido num Canvas modelo de negócio, como já vimos, cada equipe vai ter o seu estilo de login funcionando, e cada projeto da equipe vai ter o mesmo estilo de login. Não precisa inventar roda do login a cada projeto novo, tá? Isso faz parte da metodologia ágil também, porque você já começa um projeto com um login funcionando e tendo a preocupação de começar o protótipo evolutivo efetivamente em 3 camadas, com a implementação dos requisitos de utilização. Tá? Os requisitos de login já são, vamos dizer assim, herdados do embrião do protótipo evolutivo. Então, na verdade, o protótipo evolutivo já começa em 3 camadas a partir do login funcionando, que já é em 3 camadas, baseado num cadastro de usuário. E com o login funcionando, se retoma o projeto integrador, trabalhando o protótipo evolutivo, inicialmente com uma tela pós-login, que normalmente a gente chama de menu. O menu do software, o menu do sistema, né? A gente pode chamar de uma tela pós-login, porque se o login dá errado, tem uma mensagem de erro. Se o login dá certo, tem que disponibilizar a utilização do sistema. Essa disponibilização começa com essa tela pós-login, que pode ser chamada de menu, que é baseada no diagrama de casos de uso, tá bom? O diagrama de casos de uso pode ser considerado o design, o projeto dessa tela pós-login, que é o menu. Esse menu vai apontar para os cadastros básicos e para os casos de uso, né? E gradualmente cada equipe vai fazer versões evolutivas, né, do protótipo, começando com a tela pós-login, daí fazendo o CRUD dos cadastros básicos, e tendo os cadastros básicos, começar a fazer a implementação dos casos de uso, porque os casos de uso utilizam os cadastros básicos, tá? Então, nós vamos até onde for possível neste semestre, para que, chegando em LES, Laboratório de Engenharia de Software, o projeto integrador esteja desenroscado, tenham sido superadas todas as dificuldades, né, técnicas, e que a essa altura você já tem um ambiente de desenvolvimento sob pleno domínio, e tratando
de uma maneira assim desprendida, sem dificuldades tecnológicas, tratando as funcionalidades do sistema, que se refere à utilização do sistema pelos usuários em versões sucessivas do protótipo evolutivo, com avaliações processuais, né? Uma avaliação processual a cada versão do protótipo apresentada pelas equipes, tá bom? Então, depois vocês vão ter esta sequência no SIGA. E baseado nesta sequência, faremos as chamadas, né? Cuidaremos da presença. E como será a apresentação? Dividimos a implementação. Como será a implementação? Dividimos a implementação em duas fases, A e B. A camada de dados. B, utilização dos sistemas. Bom, não se pode utilizar o sistema sem ter os dados, né? Então, aqui nós entramos na implementação do protótipo evolutivo, começando pela camada de dados, porque nós utilizamos aquele artefato da análise que é denominado conceitos e dependências, utilizado como embrião da modelagem de dados, tá bom? Então, nós viemos de um contexto de atuação que foi analisado em seus problemas e oportunidades, soluções e iniciativas, conceitos e dependências. Então, é aqui que nós pegamos as entidades candidatas ao banco de dados, tá? E, se necessário, se houver uma certa ciência de dados na instituição, fazer uma integração corporativa das nossas entidades obtidas a partir dos conceitos, né, da análise. E já no projeto de software, vindo por este caminho que nós mostramos aqui, né, que é o caminho da análise para chegar ao projeto, nós chegamos na modelagem de dados, que começa normalmente com um modelo conceitual, baseado neste artefato de conceitos e dependências da análise, que nós já vimos. E a partir do modelo conceitual, evoluímos para um modelo lógico que propicia a implementação dos dados, que seria o modelo físico, né? E nesse ponto nós temos condições de começar a fazer os testes de acesso aos dados, tá? Testes de acesso aos dados são demonstrados no exemplo do professor e utiliza recursos que nos exemplos do professor existe a orientação de utilizar a abordagem REST, por exemplo, com softwares de acesso, né? Com os comandos RESTful, que seriam os comandos equivalentes ao SQL, mas nos termos de POST para inclusão, PUT para atualização e DELETE para exclusão. Mas então nós chegamos a um ponto em que podemos fazer testes de acesso aos dados. Isso significa o teste do back-end, acessando o banco de dados. Para então entrar na fase B, que é a utilização do sistema, a utilização propriamente dita, a partir daquele login provisório que nós já comentamos, que seja um padrão da equipe,
A partir do menu, que é a chamada tela pós-login, né? O menu que apresenta, vamos dizer assim, o que foi definido no diagrama de casos de uso, apontando e executando cadastros básicos com CRUD em 3 camadas e outros requisitos de utilização que se completam com os casos de uso, né? Os casos de uso são detalhados na documentação como design da funcionalidade para serem codificados. Então, temos versões sucessivas com apresentação e validação, que na vida real a apresentação se integra com treinamento dos usuários e aprovação pelos usuários das funcionalidades apresentadas em versões sucessivas. E, como conhecimento, apresentamos orientações sobre administração de acesso e tecnologia da autorização, tudo dentro de segurança do sistema, tendo uma segurança nos acessos, né? Mas ficamos aqui no projeto de software com a implementação do protótipo evolutivo em versões sucessivas com avaliações processuais até o final do semestre, tá bom? E, evidentemente, nas aulas presenciais estaremos tratando isso na prática e orientando também. O projeto integrador, vamos fazer uns comentários sobre o projeto integrador no aspecto de implementação que tem. Cada equipe tem frameworks diferenciados para trabalhar em 3 camadas. Então, temos as seguintes considerações. Cada equipe tendo seus frameworks diferenciados, porque tem essa liberdade, a liberdade não é uma imposição, né? A liberdade é um direito que cada equipe tem de escolher suas tecnologias de acordo com o seu perfil, como foi orientado lá nas competências das equipes mostradas na primeira série de vídeos, onde é orientado que cada equipe pode fazer o seu canvas modelo de negócio com o seu perfil, e esse perfil vai conter os frameworks escolhidos pela equipe para fazer os seus projetos, tá? Então, é um desafio compatível com a realidade profissional, porque, vejam o que ocorre, cada equipe vai escolher as suas tecnologias de uma maneira diferenciada. O professor dá os seus exemplos utilizando Angular, Node e MongoDB, mas o professor não vai ter condições de ter um domínio absoluto de qualquer framework que as equipes escolham. Então, nessa parte de frameworks diferenciados, nós fazemos uma integração dessa abordagem com o desenvolvimento de soft skills, que são as competências pessoais, no sentido de aprender a aprender. Porque vocês, baseados no exemplo do professor, do protótipo em 3 camadas, vocês vão fazer o equivalente com os seus frameworks diferenciados, tá? E é um desafio compatível com a realidade profissional, porque depois de formados, vocês vão
ter necessidade de acompanhar novas tecnologias que surgirem no mercado de software e saberem aprender por conta própria cada tecnologia nova que surgir, porque senão vocês vão ficar defasados sabendo só o que fizeram na faculdade. Então, se for assim, depois de 5 anos, se mantiverem dependentes só do que aprenderam na faculdade, vocês vão ficar obsoletos como profissionais. Então, esta experiência de aprender a aprender, ela começa aqui em S3, onde cada equipe vai ter seus frameworks diferenciados, e essa experiência vai prosseguir, vai se repetir, vai evoluir na vida profissional pós-formatura, tá? Por isso que se diz, é um desafio enfrentado agora, compatível com a realidade profissional, inclusive futura. Cada equipe pode ter sua estratégia de atuação no mercado. Cada equipe pode se imaginar como uma startup elaborando seu canvas, modelo de negócio. Sempre teremos novas tecnologias com obsolescência das mais antigas. Tá? Eu, por exemplo, comecei trabalhando em COBOL, depois trabalhei com muitas outras linguagens, mas a gente sempre tem que ter um começo e depois vai migrando para as tecnologias novas, com esta competência, aprender a aprender, a partir da motivação intrínseca, sem precisar que alguém diga para você, agora você vai ter que aprender esta tecnologia. Você tem que captar essa necessidade que surge no mercado de trabalho e tomar a iniciativa de aprender aquela tecnologia para se atualizar e incorporar no perfil da sua equipe como um recurso a mais para desenvolver novos projetos. Havendo dificuldades na escolha e utilização de frameworks diferenciados, pode-se optar pelos exemplos dados pelo professor. Tá? Então, se ficar difícil inventar aí uma escolha nova, vocês podem aproveitar a experiência da assimilação do protótipo do professor para fazer o projeto da equipe em 3 camadas com Angular, Node e Mongo. O importante é não ficar encrencado até o final do semestre, tá bom? Então tem um certo limite de tempo para cada equipe ver se conseguiu assimilar uma escolha diferenciada de frameworks. Normalmente consegue. Isso é um aspecto positivo, porque daí, além de ter o domínio daquele exemplo do professor, vão ter o domínio de tecnologias adicionais que foram escolhidas. A tal avaliação processual que é feita para cada versão do protótipo evolutivo. Aqui está o formato. Nós temos um formulário de acompanhamento, que a gente chama de avaliação processual. Temos aqui a identificação para cada equipe, no caso aqui, FATEC Sorocaba 2025, segundo semestre, ES3 manhã, né? E ES3 à noite. Temos 2 turmas. Aqui vamos ter o número da equipe. É comum que tenhamos 5 equipes em cada semestre. 5 ou mais. O nome do projeto de cada equipe e o contexto, se o contexto é organizacional ou se é individual. Ou seja, se a equipe está desenvolvendo um software para uma organização, para uma empresa, ou se está desenvolvendo um software para uso
pessoal de pessoa física, o que é cada vez mais comum, né, com a evolução das tecnologias. Aqui nós vamos registrar em ordem alfabética o nome dos membros da equipe, e aqui nós gostamos de definir qual equipamento cada membro da equipe tem, se é notebook ou se é PC, para avaliar a seguinte versatilidade, a possibilidade de trazer o computador para a aula presencial. Porque ocorre o seguinte, nos nossos laboratórios, as equipes não têm liberdade para instalar o software que quiserem. Como nós vimos, cada equipe faz escolhas dos seus frameworks, né? Então, nós não temos a possibilidade de instalar o que quisermos nas máquinas dos laboratórios. Então, é muito proveitoso poder trazer os notebooks pessoais, né, para a aula presencial, porque nos notebooks é que vocês vão ter a liberdade de instalar as tecnologias diferenciadas de cada equipe, né? E estando reunidos em aula presencial, poderem fazer a abordagem prática, os testes, né? As correções, respondendo às avaliações processuais, tá? E como se dá essa avaliação processual? Nós temos aqui protótipo evolutivo com dois tópicos, apresentação e documentação. A apresentação é feita na forma de um vídeo, então cada equipe vai fazer um vídeo para cada versão funcional do protótipo, tá bom? Orientações para fazer esse vídeo nós temos em material básico, lá no material de aulas, sugerindo algumas ferramentas e sugerindo alguns tutoriais, tá? Mas muitas vezes as equipes já têm essa competência para fazer vídeos, mas de qualquer maneira temos orientações no material de aula. E nós temos aqui a data da avaliação, a nota provisória, o peso e o valor. A data é evidente, a data em que o professor faz a avaliação da versão apresentada. Nota provisória, por que provisória? Porque supõe-se que cada versão nova ela tem mais funcionalidade. Então a nota vai melhorando. É comum que a primeira versão tenha, por exemplo, uma nota provisória 3. Não significa má qualidade, significa que foi implementado até o momento 30% do total, basicamente. Então, a nota provisória é um feedback que vocês têm. Então, começa, por exemplo, com nota 3, depois nota 4, nota 5, podendo chegar a 10 no final do semestre. E o peso, então, da mesma forma, temos a nota provisória da documentação, com a data da avaliação e a nota provisória da documentação, que é baseada no template. O peso significa o seguinte: conforme o manifesto ágil que nós temos lá como material básico, né, nas orientações e material de aula, a funcionalidade é mais importante do que a documentação. A documentação é complementar e auxiliar, serve de apoio para a funcionalidade. Então, a apresentação do vídeo que mostra a funcionalidade tem um peso de 60% e a documentação um peso de 40%.
por cento, tá? Então, este peso vai atualizar o valor real da nota, tá? E esse valor real da nota vai ser colocado aqui, vai ter um tópico aqui que é a nota geral, que é a soma dos valores da apresentação e da documentação. E é interessante ressaltar que existem duas razões para se apresentar as versões em vídeos. Cada equipe vai fazer os seus vídeos. A primeira, acho que é mais importante, é que um exercício de apresentação das funcionalidades para os usuários. Porque aqui na FATEC nós temos uma limitação, que é não termos a presença do usuário, tá? Então, de certa forma, o professor representa o usuário. Mas então, quando vocês fazem o vídeo, vocês estão exercitando apresentações ao usuário para que ele comece a assimilar as inovações, porque uma implementação de software é uma inovação no trabalho do usuário, né? Para que ele faça sugestões de modificações e para que ele aprove também, né? Eventualmente, toda a funcionalidade deve ser aprovada pelos usuários, com ou sem correções, mas deve ser aprovada. E nesse momento da aprovação, o usuário já, de certa forma, foi treinado nas funcionalidades do novo sistema. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que na aula presencial, o professor não tem tempo de avaliar ao vivo o projeto de cada equipe. Então, enquanto o professor estaria avaliando um projeto de uma equipe, as outras ficariam esperando. Então, com o vídeo, o professor também faz o seu trabalho extra-aula, tá? O professor em casa tem o tempo suficiente na hora que ele quer, assim como vocês escolhem o momento de ver o vídeo, né? Os vídeos. O professor também escolhe o momento de assistir os vídeos das funcionalidades das versões apresentadas e preenche este formulário com estes comentários que estão exemplificados aqui, como comentário orientação 1, comentário orientação 2. Então, na próxima aula presencial, vocês já vão dispor deste feedback junto com a nota provisória para poderem, estando reunidos, trabalhar a próxima versão do protótipo utilizando estas orientações dadas pelo professor resultantes da avaliação, tá bom? Da mesma forma, a documentação vai ter comentário orientação 1, comentário orientação 2, quantas forem necessárias. Então, vocês vão ter feedbacks para a funcionalidade apresentada e para a documentação apresentada, tá? De uma maneira dinâmica, com muita interação, tanto dentro da equipe como com o professor. E quais são os benefícios dessa avaliação processual? A avaliação, aqui temos, quero fazer uma observação antes. Em S3, a gente utiliza e orienta a utilização da inteligência artificial, tá? Que ela está aí correndo atrás de nós, né? Então, nós não podemos ser vítimas da inteligência artificial, nós temos que ser usuários da inteligência artificial em nosso benefício. E ela é muito útil para a gestão do nosso conhecimento, principalmente quando a gente vai iniciar uma pesquisa de um tópico novo, para a gente ter
uma orientação inicial de abordagem, é muito útil a gente contar com a inteligência artificial. Aqui eu estou dando um exemplo da Meta Artificial Intelligence, onde eu coloquei como questão o termo benefícios da avaliação processual. E vejam como foi o retorno da Meta Artificial Intelligence. A avaliação processual é uma abordagem que visa avaliar o processo de aprendizado e desenvolvimento ao longo do tempo, em vez de apenas focar nos resultados finais. Aqui estão alguns benefícios. 1. Melhoria contínua. A avaliação processual permite identificar áreas de melhoria e implementar mudanças ao longo do processo, levando a uma melhoria contínua. 2. Desenvolvimento de habilidades. A avaliação processual pode ajudar a desenvolver habilidades importantes, como pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação. 3. Aumento da motivação. A avaliação processual pode aumentar a motivação e o engajamento, pois os indivíduos podem ver o progresso e os resultados de seus esforços. 4. Redução do estresse. Isso é importante. A avaliação processual pode reduzir o estresse e a ansiedade associados às avaliações tradicionais, pois o foco está no processo e não apenas nos resultados. Porque na avaliação tradicional, por exemplo, tinha várias avaliações e era comum fazer uma média. Então, quando o aluno fazia uma prova e tinha nota 3, ele falava, estou ferrado, né? Porque vai fazer média com uma outra prova, então se eu for bem na outra, a média vai ser baixa, porque eu tive uma nota baixa aqui. Mas na avaliação processual, o que vale é a última nota, que mostra a evolução e a condição atual da equipe, que é a condição real, que deve prevalecer. 5. Aprendizado mais profundo. A avaliação processual pode levar a um aprendizado mais profundo e significativo, pois os indivíduos são incentivados a refletir sobre seu próprio aprendizado e desenvolvimento. Aí temos uma integração com as competências pessoais, né? Conclusão: a avaliação processual é uma abordagem valiosa que pode trazer muitos benefícios para o aprendizado e desenvolvimento. Ao focar no processo e não apenas nos resultados, a avaliação processual pode ajudar a desenvolver habilidades importantes, aumentar a motivação e reduzir o estresse. E concluímos observando que a avaliação processual combina muito com a autoavaliação, porque quando vocês recebem o feedback da avaliação processual, vocês podem estar fazendo autoavaliação individual, que pode ser um estímulo para vocês fazerem a descrição de uma dificuldade ainda não superada, mesmo com o auxílio da equipe. Uma dificuldade não superada vai ser relatada naquele formulário de autoavaliação. Então, nós integramos vários tipos de avaliação, né? O que é muito produtivo. Então, era isso que tínhamos a apresentar no tópico implementação. Então, muito obrigado.